Hoje vamos falar de HSML, Fundo de Shopping Centers HSI, que apresentou no último relatório gerencial uma atualização do guidance, reduzindo a banda inferior do guidance de distribuição. Então, vale entender a motivação dessa alteração, vamos entender se o fundo vai diminuir esses rendimentos e entender também o momento atual do fundo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro da Fico, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Trago aqui para vocês mais um vídeo do nosso quadro, o Raio X. Lembrando que o intuito desse quadro é investigar e analisar com profundidade um determinado fundo imobiliário, trazendo as principais características, especificidades, pontos de atenção e pontos de destaque para te auxiliar quando do seu investimento. Lembrando também que, embora eu seja um analista CNPI, certificado pela PMEC, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Nesse vídeo vamos falar de HSML, que é um fundo de shopping centers que veio ao mercado em agosto de 2019, um pouco antes ali, de estourar a pandemia da Covid, e que, lembrando que essa pandemia ela impactou severamente o setor de shopping centers como um todo. Inclusive, em função disso, o retorno total do fundo, considerando valorização das cotas, variação das cotas e rendimentos, ficou ali abaixo das principais referências, uma vez que essa janela, desde 2019, é uma péssima janela para a gente ter uma análise mais assertiva, porque teve essa questão da pandemia, também teve outros fatores macroeconômicos que impactaram negativamente o setor como um todo, e além dos fundos imobiliários também como um todo. Então, lembrando aqui, o fundo hoje ele possui 2 bilhões e 200 milhões de reais, cerca de 197 mil cotistas, e negocia ali uma faixa de 5 milhões de liquidez média diária nos últimos 30 dias. Então, entrando nos pontos de destaque do fundo, como primeiro ponto de destaque, vale ressaltar que o fundo ele teve um ano bastante positivo, né? Ele finalizou 2023 com alguns questionamentos em relação à alavancagem e tudo, e em 2024 ele conseguiu realizar uma captação expressiva, fez venda de ativos, né? Gerou ganho de capital, realizou algumas amortizações antecipadas de parte dos passivos do fundo, conferindo ali uma estrutura de capital mais bem equacionada, e também houve evolução dos indicadores operacionais, não só no HSML, mas os fundos de shoppings como um todo. Então a gente entende que esse ano foi bastante positivo para o fundo, e também entende que o fundo está no caminho correto. Como segundo ponto de destaque, a gestão ela busca apresentar informações relevantes aqui no seu relatório gerencial, também traz também uma planilha de fundamentos trimestral no seu site de RI, você pode pesquisar lá. Dentro do relatório gerencial, vale observar que a gestão apresenta um guidance de distribuição, apresenta também as reservas acumuladas, ganho de capital na DRE, um cronograma de amortizações em relação às suas alavancagens, né, sua alavancagem, seus passivos. Então, é bacana de observar que ela traz bastante informações relevantes para melhorar o entendimento dos investidores. Dentro desse quesito, seria legal também a gestão trazer um cronograma, um fluxo financeiro, né, de recebimentos e desembolsos referente às vendas, às aquisições, também mostrando os desembolsos que vão ser necessários para a expansão do shopping Uberaba. Como terceiro ponto de destaque, vale trazer que em relação ao portfólio, eu particularmente entendo que o portfólio ele possui bons ativos e aliado à estratégia de possuir uma participação majoritária, ou seja, acima de 50% do ativo. Assim, o fundo detém o controle e, por meio da sua parceria com a Alkia, né, administradora, tende a conseguir extrair o melhor dos ativos do portfólio. O portfólio do HSML ele é composto hoje por 7 ativos, sendo que possui participação média de 76%, alguns participação de 100%, outros um pouco mais de 50%, mas todos eles com controle do ativo, participação majoritária no ativo. A participação, a ABL própria do fundo é de 184 mil metros quadrados e cerca de 1.200 lojas, tá?
vale observar que os shoppings eles possuem um histórico relevante quando você olha as datas de abertura. Isso também apresenta um histórico de maturação, né? São ativos bem maturados, que é evidenciado também pela taxa de ocupação e os indicadores, evolução dos indicadores operacionais. Hoje a vacância é de apenas 3,5%, e em relação aos outros indicadores operacionais, a taxa de desconto é de apenas 0,8% e inadimplência líquida foi de 0,1%. Já quando a gente observa a evolução do NOI por metro quadrado e as vendas por metro quadrado, a gente observa que ao longo de 2024, né, year to date, houve uma evolução de 9% nas vendas e de 10% no NOI por metro quadrado. O que é evidenciado aqui, que o NOI atingiu cerca de R$ 106 por metro quadrado, frente a R$ 96 por metro quadrado em 2023. Então, reforçando a evolução do setor como um todo, e esse valor aí específico de R$ 106 por metro quadrado, ele posiciona a HSML ali entre os principais pares de shopping centers. O quarto ponto de destaque diz respeito ao valor contábil do fundo. Hoje o fundo ele possui um valor contábil de R$ 14 mil por metro quadrado, e ao passo que, considerando a relação PVP, né, no desconto do secundário, de 0,67, ou seja, 33% de desconto, o fundo negocia na faixa de R$ 9.500 por metro quadrado, o que é um desconto bastante expressivo, o que reflete também no aumento do dividend yield, né? Lembrando que o dividend yield ele é calculado pela divisão dos rendimentos dos últimos 12 meses pela cotação atual. Então, se a cotação cai, o dividend yield sobe, e vice-versa. Se a cotação sobe, o dividend yield cai, mantendo, obviamente, a renda aí constante nos últimos 12 meses. Enfim, então, hoje o fundo apresenta um dividend yield de 13%, porém, como a gente vai pontuar a seguir, vai entender como que serão os rendimentos projetados para os próximos meses. Tá? Inclusive, para vocês terem uma ideia da dimensão dos descontos do setor como um todo, no secundário, a última venda que o fundo realizou foi 25% ali do Shopping Uberaba, ficou na faixa de R$ 18.500 por metro quadrado. Então, evidencia novamente essa assimetria que o setor de fundos imobiliários está passando frente à economia real, frente aos ativos físicos. Então, como quinto ponto de destaque, vale entender que a importância que a continuidade na reciclagem do portfólio permite para esses fundos que possuem algum tipo de alavancagem. Essas vendas elas permitiram a apresentação de rendimentos mais robustos, otimização também da estrutura de capital do fundo, mesmo que essa ferramenta da alavancagem ela seja bastante questionada por alguns investidores que não entendem ela na prática, né? Por isso que a gente sempre evidencia a importância de ter uma reciclagem do portfólio. De toda forma, vale lembrar que as vendas foram parceladas e algumas delas aí, uma vai até julho de 2027 e a outra vai até junho de 2028. Então, tem essas parcelas a serem transitadas no caixa ainda, que podem permitir um reconhecimento do ganho de capital nos resultados do fundo. Como sexto ponto de destaque, vale lembrar que o fundo está realizando a expansão do Shopping Uberaba, considerando ali um yield ou um cost projetado na faixa de quase 16% ao ano, e reforçando novamente a relevância da gestão ativa de portfólio. Inclusive, essa estratégia de expansão ela evidencia o potencial do setor quando existe uma demanda comercial latente naquele ativo, além da potencialidade, na possibilidade de consolidação do ativo naquela região. Além disso, quando o fundo realiza expansões, o custo da expansão ele é jogado no custo patrimonial, no valor patrimonial, ao custo de construção. E aí, quando essa expansão é concluída e vai então fazer o laudo de avaliação, a tendência é que haja uma evolução, né, uma apreciação da cota patrimonial. Então, é uma relação ganha-ganha. Tem o custo
de carrego atrativo, né, como foi evidenciado o yield on cost de quase 16% ao ano, além de permitir também uma apreciação da cota patrimonial, uma vez que o terreno ali do ativo ele já existe, né, a expansão traz um retorno bastante incremental ao fundo. Por outro lado, também vale trazer alguns pontos de atenção. Bom, o primeiro ponto de atenção diz respeito à taxa de administração do fundo. É de 1,05% ao ano, mais uma taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 6. Então, quando a gente verifica aqui na DRE a relação de despesas e receitas, as despesas operacionais e administrativas, elas representaram 9,2% das receitas auferidas em 2024. Então é um bom nível, uma vez que está entre 8% e 12%, né, que a gente julga adequado. Porém, quando a gente adiciona as despesas financeiras nessa relação, a relação ela salta para 31,5%, que é um patamar bastante expressivo, sobretudo em função da alavancagem do fundo. Lembrando também que teve uma despesa não recorrente em função do pré-pagamento dos CRIs, como eu disse anteriormente. Como segundo ponto de atenção, o fundo ele não superou os principais benchmarks nos últimos anos, ficou abaixo do CDI, do IFIX e do IMAB, embora, como eu tenha pontuado, essa janela temporal ela não é uma janela muito assertiva para a gente trazer a melhor comparação e uma melhor análise possível, uma análise mais assertiva. É importante a gente monitorar uma janela temporal maior para entender se o fundo realmente vai ficar abaixo dessas referências, tá bom? Inclusive, como terceiro ponto de atenção, um dos fatores que tem pressionado o fundo no secundário, né, é o questionamento em relação à sua alavancagem. Hoje, ela representa 20% da alavancagem líquida, né, extraindo os ativos líquidos, né, seja caixa, seja fundos imobiliários. Já em relação à quantidade de ativos, a alavancagem bruta é de 21,4%. Então, tem esse questionamento por parte dos investidores, e o principal ponto de atenção, na minha visão, diz respeito a essas parcelas que possuem indexação ao CDI. 38% dos passivos estão indexados ao CDI, o que tende a pressionar os resultados em função do aumento das despesas financeiras, considerando a elevação da Selic já contratada, né? O Copom apresentou elevação de 1%, na última reunião chegou a 12,25% e possui mais duas reuniões contratadas de mais 1%. Então, a gestão, inclusive, foi conservadora em reduzir o guidance de distribuição, a banda inferior do guidance de distribuição para 0,65, em função também dessas questões da alavancagem, das despesas financeiras da alavancagem. Vale lembrar aqui que o fundo possui 89 milhões em caixa, que é cerca de 4% do patrimônio líquido, e mais uma pequena parcela em fundos imobiliários. Quando a gente observa aqui no informe trimestral do terceiro trimestre, possui 4 milhões apenas em XPMOs. Então, a gestão ela fez aquisições aí depois do terceiro trimestre, provavelmente para aproveitar esses preços mais baratos aí no secundário, tá bom? Só que, por outro lado, aqui dentro desse quesito de alavancagem, vale observar que o cronograma de amortizações face à posição de liquidez do fundo permite uma posição mais confortável no curto e médio prazo para HSML, sobretudo quando a gente observa que há uma parcela relevante de recursos a serem recebidos proveniente das vendas que foram realizadas. Então a gente entende que a estrutura de capital está mais bem equacionada para esses próximos anos, aí curto e médio prazo, 2 anos, 3 anos, muito melhor do que foi ali ao longo de 2023, onde havia aqueles questionamentos em função da alavancagem. Tá? Como quarto ponto de atenção, vale lembrar que existe uma concentração em apenas uma administradora, sendo a Alkia uma das empresas do mesmo grupo econômico da HSI, portanto há um conflito de interesse por estarem dentro do mesmo ecossistema, além de limitar o escopo do fundo em função de terem ativos administrados apenas pela Alkia. Inclusive, em função disso, a gente entende que a HSI poderia apresentar maior nível informacional do portfólio frente aos seus pares,
sobretudo para mitigar esse efeito conflitante, né, e justificar também o direcionamento em apenas uma administradora. Por outro lado, essa parceria ela tende a trazer sinergias adicionais, incrementais ali ao portfólio, né, dentro das operações, sobretudo em função das informações que são detidas por ambas as partes. Dentro desse quesito de conflito de interesses, vale também ponderar que dentro do grupo econômico da HSI existe um veículo de private equity que também realiza investimentos em shopping centers, desde administração, comercialização e desenvolvimento dentro do setor. Então, se por um lado traz maior expertise imobiliária no segmento, por outro, tende a gerar também questionamento quanto aos conflitos de interesses quando há negociações entre as duas partes. Como quinto ponto de atenção, a renda recorrente base média de 2024 ficou na ordem de 55 centavos por cota, ou seja, a gestão ela conseguiu entregar esses rendimentos mais robustos em função dos ganhos de capital, considerando ali a venda de 30% do Shopping Maceió, Pátio Maceió, e 25% do Shopping Uberaba. Então, a banda inferior do guidance de 65 por cota, como a gente pontuou, além das despesas financeiras, também pode ser em função dessa renda base recorrente mais inferior frente ao que vem sendo distribuído. De toda forma, vale lembrar que tem outras parcelas semestrais para serem transitadas aí no curto prazo, que permite o ganho, transitar o reconhecimento do ganho de capital no resultado do fundo, tá? Além disso, vale lembrar que o IGPM ele voltou ao campo positivo e com isso existe ali mais margens para negociações de reajustes dos aluguéis de forma positiva, aumentando ali as receitas imobiliárias do fundo. Como sexto ponto de atenção, vale lembrar que essas vendas, elas envolveram uma engenharia financeira bastante legal. Foi concebida ali uma opção de recompra desses imóveis que foram vendidos a partir de um determinado período. Então, vale observar, né, como esse ponto de atenção, quando essas opções serão executadas, se elas serão executadas, e se elas forem executadas, para isso o fundo precisa ter recursos disponíveis. Então, seria interessante observar o momento de mercado, se o fundo vai conseguir realizar novas emissões de cotas, para então conseguir readquirir os ativos que têm se mostrado aí com indicadores operacionais positivos, tá? E por fim, como sétimo ponto de atenção, vale lembrar que a terceira emissão de cotas do fundo gerou alguns questionamentos no mercado, uma vez que o fundo embutiu os custos da oferta no preço da emissão e que foram pagos por todos os cotistas naquele momento, o que na prática foi como se a emissão tivesse sido realizada abaixo da cota patrimonial. Só que na sequência, na quarta emissão de cotas, já houve uma evolução desses custos, né? Teve custos mais competitivos, acima do VP por cota, e foi para dentro da base, realizada para dentro da própria base dos investidores, né? Não foi uma oferta para investidores em geral, aberta ao público em geral, né? Então, a gente gostaria que a HSI se mantivesse sensibilizada quanto a esse tema, realizando aí boas emissões e diminuindo os ruídos que são gerados no secundário, tá? No mercado como um todo. Bom, pessoal, não esqueçam de deixar nos comentários o ticker do fundo que gostaria que eu trouxesse numa próxima edição. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue adiante para outros investidores. Um grande abraço e até a próxima.